só esperar essa gravação, legal. Então, primeiramente, muito bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu, particularmente, ainda não tinha feito nenhuma abertura de Desvendando nesta temporada, então estou muito feliz de estar voltando aqui para a gente poder ter essa oportunidade de mostrar conteúdo na prática, tá, pessoal? Então, reforçando, um pouco do que a Maria falou, a gente está na 5ª temporada já do Desvendando Google Cloud. Nossa missão, com essas trilhas, é sempre realmente ter muito engajamento, passar conteúdo para vocês, obviamente, isso é feito com muito carinho para vocês, tá, pessoal? Então, vai ter um recadinho ali na frente, mas eu já gosto de fazer essa abertura reforçando de que qualquer dúvida, não tenham vergonha, pode abrir o microfone, tem os recursos aqui de, perguntas e respostas também, então, espero que seja um conteúdo bem proveitoso, e vamos em frente. Então, me apresentando, eu sou o Lucas, hoje eu estou, liderando aqui a área comercial de Cloud Services da KEI Network, vou, estar responsável ali por fazer esse processo de abertura e fechamento com vocês, e eu estou aqui com o Renato também, nosso líder da estrutura, de entrega de dados e AI, que vai estar ministrando esse conteúdo aí junto com vocês, tá? Então, aproveitem também, essa disponibilidade do Renato, que é um cara que consegue fazer bastante demonstrativo, falar de conteúdo com bastante propriedade, então acho que vai ser super legal, tá? Então, como que é a agenda de hoje, pessoal? Vou fazer uma abertura bem rápida e pragmática aqui, para principalmente quem não conhece a QI, a gente fazer nosso reforço aqui de posicionamento de mercado, e aí o Renato vai entrar explicando um pouquinho dos conceitos, do que tange a Machine Learning e Deep Learning. Obviamente não poderia faltar, Generative AI, então explicar um pouquinho do que é o produto, como que funciona, que até com o contexto de como surgiu essa matéria, e depois ele já vai trazer isso um pouquinho mais na prática, fazendo, construções ali no BigQuery, que é o Data Warehouse do Google, plugado ao Gemini, que é a AI generativa do Google. E é legal que, a gente vai, o intuito aqui é realmente mostrar contexto, mais técnico, mas também fazer um hands-on ali com alguns demonstrativos, tá? E ao final, eu volto ali para a gente encerrar essa trilha, comentando um pouquinho sobre as dúvidas que o pessoal contribuir, e a gente faz esse encerramento, tá bom? Então, somente relembrando aqui, principalmente para quem não conhece, a QI, ela gosta muito de se posicionar com essa frase, e principalmente a primeira palavra ali, que a gente gosta de facilitar a vida dos nossos clientes através de uma jornada de inovação, tá? Então, a gente se preocupa muito em, realmente ouvir o cliente, entender o cliente no detalhe, para que, com esses desafios que a gente discutir em conjunto, a gente busque, um processo facilitado, acompanhando vocês. Essa imagem a gente particularmente gosta bastante, porque é muito colaboração para a gente subir, subir a montanha em termos de jornada, tá? Hoje a KEI Network, ela conta, com 2 especialidades, que são duas unidades de negócio. Então, uma que é a precursora, digamos assim, da KEI, é a estrutura de produtividade, colaboração e segurança, tá? Que por trás, tá o Google Workspace, e a gente se preocupa muito nesses processos de adoção, extrair o máximo da plataforma, através dos nossos serviços. E, a área do qual eu lidero a estrutura comercial, que é a parte de Cloud Services, onde a gente já, está pensando num contexto mais multi-cloud, tá, pessoal? Então, a gente não se limita, apesar da nossa fortaleza e a nossa grande parceria, obviamente, é o Google, mas no que tange a Cloud Services, hoje a gente tem bastante orgulho, de se posicionar já num contexto multi-cloud com um time multidisciplinar, tá? Falando, de produtividade e colaboração, então, conforme eu já adiantei, a stack, por trás, em termos de produto, é o Google Workspace. Dentro do Google Workspace, a gente consegue, ajudar, extrair o máximo da plataforma no que tange, as próprias aplicações que estão disponíveis, como Gmail, Meeting, apresentações, tudo que a gente está utilizando aqui, mas olhando também para contextos de segurança, gerenciamento, então fazer esse processo de administração, auditoria, controle. E, obviamente, estamos, explorando também contextos adicionais, que são plataformas que podem trabalhar em sinergia com o Google Workspace nativamente, então, como, por exemplo, telefonia no que tange a Voice,
parte de hardware, né, para meeting, e desenvolvimento de aplicações, né, low code, no code, como, por exemplo, o AppSheet, tá? Então, tiverem curiosidade no que tange, né, produtividade e colaboração, com certeza a gente está disponível para apoiá-los e aprofundar o que tange esses pilares, tá? E aí, voltando, né, para a minha zona de conforto aqui, falando de cloud services, hoje a gente está com um portfólio realmente muito vasto, né? Então, vou tentar ser bem pragmático aqui para a gente não tomar muito tempo de vocês, mas qualquer um aí que, né, quiser nos procurar, quiser me procurar o time, a gente está super à disposição para falar de cada um desses pilares mais no detalhe, tá? Então, começando aqui só pelo lado esquerdo, a gente tem toda a nossa stack de sustentação, que a gente chama, né, que é a combinação desses 3 pilares, onde a gente está falando, né, do monitoramento, são monitoramentos de infraestrutura, né, normalmente com componentes nativos de cloud, e aí engloba também o monitoramento financeiro, né, então é muito importante a gente não ter só o controle da saúde de métricas técnicas, mas também, né, o controle financeiro do ambiente, então a gente se preocupa bastante com isso. Suporte, ele, né, trata incidentes e solicitações, no modelo que pode ser 8x5 ou 24x7, e o cargo-chefe da nossa sustentação é o Managed Service. Então, existem algumas capabilities, né, expertises, onde a gente pode montar esse, né, Lego, digamos assim, para a sua operação, seja, né, complementando com capabilities que as operações, né, das corporações de vocês não tenham, ou efetivamente, né, ter o protagonismo de assumir toda essa sustentação, já num contexto mais proativo, sendo o advisor, conhecendo, né, as aplicações críticas dos negócios de vocês, tá? A gente também tem, né, a parte de migração de workloads, né, então tudo que tange a migrações de algum lugar para clouds, a gente consegue ajudar vocês, tá? Trazendo as melhores práticas de fundação, de segurança, de controle, né, é muito importante. Então, principalmente quem está acostumado em ambientes on-premise, tem toda uma metodologia diferente para que a gente consiga, né, fazer isso em cloud de uma forma eficiente, segura, com escalabilidade e assim por diante, tá? DevOps SRE, a gente, né, visa muito o processo de automação da esteira de desenvolvimento dos nossos clientes. Então, para quem, né, tem desenvolvimento, né, já numa estrutura cloud, como que a gente pode fazer o deploy e o build dessa aplicação em produção de uma forma automatizada? Então, a gente consegue ajudar vocês nesse sentido. Post-review tange todo o processo de, né, análise de vulnerabilidades e compliance no ambiente de cloud. Então, a gente entra, né, para tanto ajudar a implementar isso nas melhores práticas, mas também revisitar, né, ambientes que já estejam instrumentados para que, né, a gente não tenha nenhuma surpresa no que tange a contextos de segurança, tá? FinOps, conforme eu falei, ele né, trabalha, é muito importante em termos de cloud a gente ter controle dos custos atrelados àqueles serviços que a gente, né, tá utilizando. Então, o FinOps, ele trabalha, né, ali um pouco em sinergia com a parte de monitoramento, né, do contexto financeiro que eu falei, mas vai muito mais além do que isso, né, então, a gente pode tanto implementar pontualmente ali uma análise do ambiente buscando oportunidades, né, de eficiência. Então, por exemplo, às vezes recursos que estão esquecidos, não utilizados, ou que estão superdimensionados, a gente pode revisitar tanto isso pontualmente, mas, né, a gente recomenda isso que, né, de uma forma recorrente, ou seja, não só, né, fazer essa higienização, essa sanitização de componentes ali que talvez não estejam sendo utilizados, mas acompanhar isso continuamente para que isso não volte, né, a acontecer. Então, é realmente implementar toda a cultura de FinOps na corporação, tá? E já do lado direito, a gente fala muito das estruturas de dados, né? Então, desde uma continuidade de negócios, né, com oferta de backup DR, então, né, como que é o plano de continuidade de negócio de vocês? Vocês estão bem estabelecidos? Vocês fazem esses testes recorrentes, né, de que o ambiente de contingência ele está operante, funcional? Então, a gente ajuda desde, né, o processo de instrumentação desse ambiente, mas, né, do processo de sustentação contínua, né, melhoria contínua, testes contínuos, tá? Data e AI, Data e AI eu sempre gosto de frisar que a gente, né, varre a pilha como um todo de dados, então desde, né, ajudar vocês ali na parte de bancos de dados, né, onde os dados nascem, até os processos de extração de dados, manipulação de dados, criação, né, do repositório de um único de dados, até a gente chegar realmente à parte de exploração desses dados, né, com uma camada de visualização de dados.
enfim, que é o alicerce, inclusive, né, o pilar de cima, que é AI e Machine Learning. Então, tudo que tange, né, as estruturas de dados, a gente consegue fazer o processo fundacional e também, né, evoluir ali para utilizar a inteligência artificial e machine learning a nosso favor para gerar insights de negócios, para, né, monetização através de AI. Então, diversos contextos ali, níveis de maturidade, desde usar AI mais simplificada como API ou construir os modelos, a gente consegue ajudar, tá? E não menos importante também ajudar a área de marketing, né? Então, visto que a gente já está construindo a estrutura de analytics para várias áreas, a gente gosta de frisar também a área de marketing para fazer, né, campanhas, então analisar as campanhas que a gente está rodando no time de marketing, estão sendo efetivas, gerar dados, né, na estrutura de marketing também, para que a gente seja efetivo na parte de geração de leads, geração de demandas também, tá? E não, mas por último, não menos importante, né, já fugindo do contexto de dados, mais para realmente infraestrutura, a gente ajuda também nos processos de modernização da infra. Então, como, né, sair de um contexto mais IaaS, utilizar PaaS, né, plataformas as a service, ou até mesmo, né, quando for o caso, software as a service, para que você tire o overhead operacional, né, de ficar sustentando aquela infraestrutura e, né, abstrair essas camadas e utilizar o time de TI para fazer, né, processos mais estratégicos. Então, é um pilar bem importante também dentro desse processo ali de eficiência dentro da corporação de vocês, tá? Então, é basicamente esse o portfólio hoje atual de Cloud Services da Key Network, tá, pessoal? Né, a gente gosta de frisar muito alguns cases que a gente tem, então, né, hoje a gente trabalha com os principais pilares de tecnologia, indústria, saúde, varejo e logística, mas hoje, né, a gente se orgulha da base da QI, em termos de clientes ativos, se eu não me engano, entre 1.000 clientes ativos ou mais. Então, a gente tem logo realmente, né, pulverizado em diversas indústrias, e aí eu convido vocês, né, se vocês virem algum logo aqui que vocês estão curiosos para saber, né, um pouco mais sobre como foi o desafio, né, principalmente se for da indústria, né, de vocês, vai ser um prazer aí poder sentar e a gente discutir, bater um papo, tomar um café e conversar mais a respeito, tá? E aí, reforçando, né, como eu fiz a abertura, pessoal, esse conteúdo é para vocês, tá? Então, dúvidas, insights que vocês queiram contribuir, por gentileza, fiquem à vontade, vai ser um prazer aí poder bater esse papo com vocês, tá? Então, aproveitem o evento e agora passo para o Renato, que vai dar o show dele aí. Renatão, tá contigo. Bom dia de novo, pessoal. Vamos lá. Reforçando o que o Lucas falou, acho que é interessante vocês perguntarem, né? Então, não quero simplesmente passar coisa aqui e vocês ficarem para vocês, né, as perguntas. Acho que é interessante todo mundo participar. Tem ali do lado, né, a parte de perguntas e respostas, como vocês podem mandar no chat também, tá? As duas formas ali, o time vai estar acompanhando e a gente vai respondendo. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Bom, vamos lá. Eu queria só trazer uma introdução bem rápida, tá? Para colocar todo mundo na mesma página. Mas, bom, seria basicamente falando da tríade, né? Vamos dizer, de inteligência artificial, machine learning e deep learning. Eu queria dar um foco específico aqui, porque recentemente, né, as pessoas falam muito de IA como se fosse deep learning ou machine learning. Né? Então, houve essa ressignificação de artificial intelligence, né? Não que seja algo errado, né? Quem já estudou linguística sabe, né? As palavras se ressignificam e acredito que isso aconteceu também com inteligência artificial, né? Antes, só para vocês terem ideia, tá? O conceito de inteligência artificial surgiu há mais de 70 anos, né? Então, assim, não é coisa recente, né? Então, só para vocês verem como que isso se ressignificou, né? Hoje em dia a gente fala de inteligência artificial, mas hoje em dia, na maioria das vezes, quando alguém fala inteligência artificial, basicamente eles estão falando deep learning, de modelos de deep learning ou machine learning. Né? Então, por exemplo, artificial intelligence, né? Só um conceito mais abrangente, um programa que pode raciocinar, agir, adaptar.
Basicamente, isso aqui, antes desse boom de IA, você poderia dizer IA que qualquer computador seria IA, né? Qualquer computador que a gente utilizasse entrava no conceito de IA. Machine Learning, aqui a gente pode entrar nos algoritmos mais tradicionais de aprendizado de máquina, algoritmos que a performance, né, melhore, né, conforme eles são expostos a mais dados através do tempo. Né? Basicamente, a gente tem nossos dados, a gente treina em cima deles e a gente busca algum insight, algum padrão em cima desses dados que a gente tem. Tá? E Deep Learning. Basicamente, Deep Learning seria um subconjunto ali de Machine Learning, só que a gente tem alguns layers ali, a arquitetura é um pouco diferente, né? É uma arquitetura ali de várias camadas de nêurons artificiais, é, mas basicamente para a gente fazer quase que o mesmo processamento ali de Machine Learning. Né? A gente altera a estrutura um pouco para capturar mais complexidade nos dados que a gente tem, mas a ideia seria similar ali aos algoritmos tradicionais de Machine Learning. E aí, por que usar IA? Né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, IA às vezes é bom somente para responder, fazer um Q&A ali, né? Perguntar alguma coisa ali, ele já responde. Né? Mas é muito além disso, principalmente quando a gente entra na área de negócios. Né? Então, assim, isso aqui foi uma pesquisa pelo McKinsey, né? E o MIT Tech Review, que diz o seguinte: basicamente 2 vezes mais decisões baseadas em dados, 5 vezes decisões mais rápidas que outros e 3 vezes execuções mais rápidas. Né? Então a gente para pensar, né? E no fim das contas a IA ela agiliza o nosso processo produtivo no dia a dia. Né? Muita gente fala assim, a IA vai substituir o ser humano, mas esse é um pensamento é, assim predominante recentemente, que é o seguinte: a pessoa que não é que a IA vai substituir o ser humano, mas a pessoa que não usa IA, ela vai ser substituída pela pessoa que usa IA. Né? Então isso é um fato. Por quê? Justamente por causa disso. Né? As pessoas tomam decisões mais rápidas, execuções mais rápidas ali no dia a dia, baseado usando ferramentas de IA. E a gente tem vários casos de uso, tá, pessoal? E aí, se vocês tiverem curiosidade também, tiverem alguma pergunta, poxa, será que dá para fazer IA com esse caso de uso que eu tenho aqui dentro? Vocês podem mandar no chat ali que a gente tenta aprofundar mais, tá? Mas aqui, basicamente, a gente varre todas as áreas, né? Porque imagina o seguinte: inteligência artificial a gente precisa de dados. E dados a gente tem em todas, literalmente todas as áreas, né? Então a gente consegue, a princípio, detectar padrões numa vasta gama de áreas, de diferentes tecnologias, para diferentes cenários e objetivos. Então, por exemplo, para a parte de varejo, mas não só varejo, tá? Aqui são apenas alguns exemplos aqui, mas forecasting de demanda, né, a gente consegue fazer usando inclusive algoritmos mais simples, né, regressão linear, por exemplo. Recomendação de produtos, né? Imagino que eu tenho uma loja online, eu preciso fazer algo mais assertivo, né? Meu cliente está comprando ali produto X e Y, mas às vezes o produto W, Z faça sentido para ele também. E eu quero ser assertivo nessa recomendação, né? A gente pode utilizar machine learning também para deixar mais assertivo ainda e aumentar ainda mais o número de vendas dentro do nosso e-commerce. Preços flexíveis, né? Isso aqui é muito utilizado na indústria de aviação, né? A gente vê várias empresas fazem esse tipo de preços flexíveis ali, dependendo da demanda, da hora, do interesse do consumidor, dá para a gente fazer de várias formas, basicamente, tá? Área de finança, por exemplo, risco de crédito, probabilidade de fraude, né? E como que funciona? Assim, IA, vamos dizer, passa por tudo, mas como que isso funcionaria na prática? Né? Na prática, a gente tem os nossos dados já dentro de casa, né? Então, por exemplo, para risco de crédito ou probabilidade de fraude, a gente já tem esses dados dentro de casa de quem das transações, por exemplo, que não são fraude e das que são fraude, e a gente treina nosso modelo em cima disso, desses dados que a gente tem. Então, várias coisas influenciam no meio desse processo. A quantidade de dados que a gente tem, a confiabilidade desses dados, se tem dados fora do padrão, se não tem, como que a gente faz para
os ajustes que a gente faz nesse dado antes de passar para os modelos. Então, assim, é uma ciência, né? Tanto é que existe a ciência de dados justamente para treinar esses modelos de ML e trazer o melhor benefício para as organizações, né? Para a área de marketing, por exemplo, frequência de compra, probabilidade de churn, conversão de leads, segmentação de clientes, são várias, e para cada um desses há um modelo diferente, há um modelo específico que a gente consegue fazer o treinamento, né, para conseguir atingir esse objetivo. Né? Então, sempre que a gente pensa em A, a gente tem que pensar o seguinte, tá, qual que é o objetivo? Não é simplesmente pegar um modelo que a gente tem na nossa cabeça e tentar implementar ele com os dados que a gente tem. Não, a gente primeiro faz o seguinte, tá, qual que é o objetivo? É uma previsão de preço final? É uma recomendação de produto? Né? Tudo isso a gente vai levar para algoritmos especializados para aquele tipo de demanda. Para área de transporte, né, incidência de avarias, né, a gente pode fazer o reconhecimento de possíveis falhas nos próximos dias, por exemplo, né, isso usando imagens, né, por exemplo, reconhecimento ali de falha em motores para geração de energia elétrica, né, de turbinas para geração de energia elétrica. Isso foi amplamente usado na indústria eólica também. Então a gente consegue fazer o treinamento, inclusive, dessas imagens, e aí, para esse caso específico, né, a gente teria todo esse banco de dados para dizer para a gente, olha, esses aqui estão funcionando, tem a sobrevida ainda de 10 anos, por exemplo, e aí tem aquele banco de imagens, poxa, isso aqui está falhando e a probabilidade dele falhar nas próximas semanas é muito grande. Então a gente vai fazendo esse tipo de classificação, usando esses modelos, para dizer para a gente se aquele produto vai sofrer alguma degradação, vai precisar de manutenção nas próximas semanas ou não. Na parte de saúde, a gente tem muita coisa, tá? Aqui eu só coloquei dois, mas se a gente for explorar isso aqui, é muita coisa. Né? Probabilidade de recuperação do paciente é uma, uso de ativos hospitalares, mas reconhecimento de doenças, né, baseado em algumas especificidades daqueles pacientes, reconhecimento de câncer de pulmão, reconhecimento de câncer de mama, acho que vocês já devem ter visto muito na mídia, se fala muito disso, reincidência de AVC, inclusive, então a gente consegue ter vários cenários que a gente consegue identificar padrão nos nossos dados. Né? Sempre que a gente fala de isso, vamos identificar padrões daqueles dados para tentar prever ali com novos dados. Né? A gente insere novos dados ali e a máquina vai, baseado no que ela treinou, no que ela estudou, entre aspas, ela vai dar um resultado para a gente. Bom, vamos lá. Não é só uma questão de criar IA, né? A gente tem que ter esse objetivo em mente. A gente tem que ter as pessoas certas ali, o conhecimento para criar machine learning. E felizmente para a gente está cada vez mais fácil criar esses algoritmos de ML. Né? Eu vou demonstrar para vocês aqui na prática como que a gente pode, ao menos, iniciar isso de forma fácil. Né? E a gente precisa ter nossos dados, né? Então, vocês podem frequentemente ver que conseguir os dados é a parte mais difícil do modelo de ML. Não é nem o modelo em si, né? A gente fala que o modelo em si é coisa de 5% ali da complexidade. Mas o problema realmente, a maior parte do problema seria conseguir esses dados. Né? E tem a parte de implementação e integração também. Porque conforme os nossos dados vão evoluindo, né, talvez o modelo que a gente tenha criado anteriormente não faça mais sentido. Né, o padrão dos nossos dados mudou. Então, há toda uma estrutura de MLOps, né, que a gente fala, que é uma mistura de DevOps ali, MLOps, DataOps, que a gente faz esse rastreamento dos dados que foram treinados com o padrão de dados que a gente tem hoje em dia. Então, esse padrão ele vai mudando ao longo do tempo e por isso que a gente precisa ter monitoração contínua nos modelos de ML, não é simplesmente treinar, né? Porque justamente os padrões dos dados vão alterando com o tempo e o nosso modelo vai degradando também. Então, por isso que é muito importante essa parte de monitoração envolvendo modelos de IA. Basicamente, como funciona esse fluxo, né? Eu falei por cima, mas basicamente, né, a gente tem os nossos dados, a gente prepara os nossos dados, faz o processamento deles, pré-processamento, porque os dados para treinamento, eles precisam, isso aqui para um modelo tradicional, tá, pessoal? Eles precisam ter um formato específico, né? Então, após a gente ter esses dados, a gente codifica o nosso modelo, tá? E aí
entra a parte de experimentação, né? Não é simplesmente, vou escolher esse modelo aqui e vou treinar em cima dele, não. Às vezes vão ter vários modelos para o mesmo objetivo e a gente tem que testar e iterar sobre todos eles, né? Para a gente ver qual que se sai melhor para aquele nosso caso de uso e para os nossos dados, né? Então a gente treina, avalia e faz o tuning desse nosso modelo. Após isso, a gente faz o deploy dele, né? Então, e a gente consegue fazer essas predições usando o nosso modelo. E aí a gente pode usar, né, fazer essas predições ou em batch, uma vez ao dia, duas vezes por semana, por exemplo, uma vez ao mês, né? É isso de forma agendada, ou a gente pode fazer em tempo real também, né? A gente pode fazer o deploy desse modelo no endpoint, e aí, para conseguir essas predições, basicamente a gente só chamaria esse endpoint, mandaria os dados que a gente tem, e aí a gente retorna, né? A gente manda essa solicitação para a API, retornando a predição que ele fez com base nos dados que a gente viu. E claro, essa parte de monitoramento, né, e gerenciamento dos modelos, isso aqui é contínuo, né? Isso aqui, uma vez implantado esse modelo, a gente faz esse rastreamento ao longo de todo o processo, tá? Então, novamente, como eu falei, ML é uma pequena parte da solução, tá? ML seria 5% ali, 5% do tempo que a gente gastaria, né, produzindo, pensando em ML, tá? Então a gente tem todo um arcabouço, todo um, um conjunto de processos para fazer isso acontecer. Então, coleta de dados, engenharia de features, gerenciamento e logging, automação, monitoração, treinamento do modelo em escala, né, análise e exploração dos dados, gerenciamento de dados, e a parte do deploy aqui do modelo, online e batch, como eu falei para vocês, né? A gente pode fazer isso em tempo real, ou fazer uma vez ao dia, uma vez ao mês, né? Depende muito do caso de uso. Às vezes a gente tem algum aplicativo, por exemplo, que precisa fazer uso de IA em tempo real, aí a gente vai fazer o deploy online. Mas às vezes, para fins de analytics, a gente também utiliza a inteligência artificial. Só que para fins de analytics, uma vez ao dia pode ser interessante, né? Então depende do caso de uso nosso. Aqui dentro da GCP, a gente tem ferramenta para todas aquelas etapas que eu falei que a gente precisa fazer, não só antes, né, mas durante, depois ali o processo de criação do modelo. Então, a parte de coleta, né, PubSub, DataStream, processamento, armazenamento desses dados, análise desses dados, ativação que a gente fala mais questão de IA, né, e a parte do Empower, que seria trazer isso para uma camada mais de analytics de negócio, né, trazer de uma forma mais visualizável, mais palatável. Machine Learning, eu não preciso falar, está em tudo que a gente faz, né? Inclusive na pesquisa do Google, antigamente a Google fazia tinha essa árvore de decisões ali, né, que basicamente eram regras ali para poder ranquear as páginas. Hoje em dia a Google não faz mais isso, é tudo por inteligência artificial, né? Parte de Android, Drive, Gmail, tudo que a gente entra hoje em dia tem um pouco ali do toque de IA, né? A gente pode, por exemplo, pesquisar por imagem, né? Algo muito legal que eu, assim, fui saber de 2 anos para cá, quando você vai no Fotos ali do Google, né, e pesquisa pelo nome do item que você quer, ele já vai buscar, né, por aquilo dali. Por exemplo, de vez em quando eu preciso preencher a placa do carro, e aí eu troquei de carro recentemente e eu não lembrava a placa, eu só fui no Fotos, placa, digitei placa, e ele reconhece, né, as fotos que tem alguma placa no meio, né? Então a gente vê que a IA está cada vez mais invadindo os espaços, os aplicativos, realmente veio para ajudar. E como que isso funciona, né? Por exemplo, isso de, estou pesquisando por um nome. Não, com certeza. E como que isso funciona? Né? Basicamente são os tais dos embeddings, né? Que basicamente é o seguinte, tem esse espaço tridimensional que ele armazena não somente ele armazena os conceitos, né? Então, por exemplo, você coloca lá uma casa, né? Vou até desenhar aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Bem, imagina um espaço tridimensional aqui, e a gente coloca, por exemplo, a palavra, né? Todos os itens, os dados que a gente tem relacionados à casa.
E está nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, basicamente não vai ter só texto, né? Vai ter as imagens que façam referência à casa, vai ter áudios referentes à casa. Basicamente, todo o conjunto de documentos referentes à casa vai estar naquele espaço amostral, né? São os embeddings, né? Então, por isso, é assim que funciona, né? Basicamente, quando a gente está no Google Fotos e pesquisa casa, placa, né? É porque ele pesquisa juntamente naquele espaço ali que está o texto casa ou placa, por exemplo, ele vai pesquisar as imagens também. E é assim que ele traz essas informações similares ali com base no texto, tá? Aqui na Google, né, a gente tem várias ferramentas para se fazer uso de IA. Então, a gente tem desde as pré-treinadas, né, onde não é necessário fazer estudo excessivo ali para criar nossos próprios modelos, né, aquele overhead operacional. Então, já tem muita coisa pronta. Então, por exemplo, reconhecimento de imagens com alguns labels ali, muitos labels já são pré-reconhecidos ali no API Intelligence Video, por exemplo, que é uma API para reconhecimento de vídeo. A gente consegue fazer IA personalizada com AutoML, né? O que é o AutoML? Basicamente, o AutoML ele já detecta qual o melhor modelo para aquele seu caso de uso, usando os seus dados, e ele já ajusta os hiperparâmetros para você. Né? Então, assim, é uma mão na roda, principalmente para quem está começando no mundo da IA, para quem não tem muito conhecimento, o AutoML ele faz bastante diferença. Tá? E claro, a gente pode sempre fazer modelos personalizados também. Dentro ali do Vertex AI, a gente consegue criar notebook Jupyter, né, que é uma ideia ali de desenvolvimento de ML, a gente consegue fazer de forma personalizada algum modelo estado da arte para aquele caso de uso específico. A Google fez alguns comparativos, inclusive é bom abrir esse parênteses aqui, que o AutoML ele já contempla assim muita, eu não vou dizer um número específico, mas para grande parte dos casos o AutoML já resolveria. Né? Então, assim, para vocês verem o nível, eles até compararam modelos criados, personalizados no Workbench contra modelos criados com o AutoML. Muitas vezes o AutoML estava na mesma assertividade do que o modelo customizado. Então, não é porque ele é algo gerenciado ali que ele vai ser pior do que o modelo criado ali de forma personalizada. Não é isso, tá? Tanto é que esses comparativos mostram, né, que o AutoML ele está tão bom quanto se criar um modelo customizado ali do zero. Então, qual que seria o benefício disso? A gente consegue experimentar, já colocar em produção um modelo muito mais rápido, né? A gente não precisa ter aquele tempo de desenvolvimento desde o começo ali. O AutoML seria, para modelos mais personalizados, né, seria a primeira porta de entrada. A gente tem Cloud Vision API, não vou demorar muito aqui, tá? Eu quero mostrar algumas demos para vocês, mas a gente tem muita coisa que a gente consegue utilizar, né? Cloud Vision API para reconhecimento de imagens, Natural Language API, né? Reconhecimento de sintaxe, entidades, detectar sentimentos de texto, a gente já consegue usar isso de forma nativa, tá? Classificação de conteúdo, inclusive. O Document AI, né? Imagina que a gente tem vários documentos estruturados ou não estruturados, né? Não estruturados principalmente, né, que são documentos, na maioria PDF. E a gente tem campos ali que a gente precisa extrair aquele campo específico, né, e jogar para um data warehouse, né, por uma forma mais estruturada. A gente pode usar o Document AI. Inclusive, dentro do Document AI, foi incluído várias tecnologias ali de IA para melhor reconhecimento daqueles campos. Né, às vezes, para quem utilizava antes desse modelo que a Google implementou, né, às vezes um ou outro campo podia vir diferente, mas hoje em dia não, né, hoje em dia tem essa IA generativa junto do contexto do Document AI, que basicamente ele reconhece o contexto, né, imagina que a gente tem 1000 documentos, né, e às vezes os 1000 documentos não são da mesma forma, né, se fosse da mesma forma, beleza, você indicaria ali o ponto que você quer tirar, transformar em algo mais em formato de tabela e ok. Mas muitas das vezes não são do mesmo jeito, né? Os documentos são de formatos diferentes. E aí que a IA entra. Ela consegue reconhecer dentro daquele contexto aquele dado que você precisa. Então pode ser em outra página, pode ser com um nome ligeiramente diferente, mas ele vai conseguir recuperar aquela informação para você. Tá, o Document AI deu um salto realmente nos últimos meses. Ele está muito, muito melhor mesmo.
O Dialogflow é a ferramenta de criação de chatbots aqui, né, na GCP. Claro que a Google está fazendo um movimento, né? Eu vou inclusive mostrar para vocês. Basicamente, ela está centralizando essa criação dentro do AI Applications, né? Basicamente, o AI Applications é o antigo Agent Builder, não sei se todos conhecem, mas você consegue fazer agentes ali, não somente de chatbot, mas de pesquisa também, baseado nos dados que você tem dentro de casa. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer um chatbot, um mecanismo de pesquisa que busque meus dados da intranet, ou do meu site, ou de um banco de dados, né, do BigQuery. Né? A gente consegue fazer isso tudo dentro do AI Applications hoje em dia. Vou mostrar mais para frente. Na parte do BQML, né, dentro do BigQuery, que é o Data Warehouse da Google, a gente consegue fazer ML usando SQL. Né? Às vezes a gente não precisa ter aquele conhecimento de Python ali para fazer um modelo customizado. Né? Às vezes a gente quer fazer um modelo, a gente consegue fazer usando dentro do BigQuery ML, que é uma funcionalidade do BigQuery muito interessante. E aí, só para dar um rápido overview, né, como que seria isso? Né, a sintaxe dele, basicamente, a gente escolhe os nossos modelos, né, create model, né, para quem já conhece, né, a gente cria um modelo aqui, e aqui dentro a gente coloca as nossas opções. E aí, a query statement seria os campos que a gente quer utilizar para criar esse modelo. Então, só para vocês verem o quanto que é mais fácil comparado a criar um modelo personalizado dentro do Python. Né, a gente, dentro das opções aqui, ó, em Model Type, a gente seleciona qual tipo de modelo que a gente quer, de forma bem fácil, e aqui a gente coloca os hiperparâmetros que a gente quer setar. Né? Então, não tem muito mais trabalho além disso. Né? Se você vir aqui na documentação e ver o que precisa para aquele modelo, alguns aqui são obrigatórios, outros opcionais. Né? Ele já pega um valor ali pré-setado, mas alguns você pode fazer vamos dizer, fine tuning por você mesmo. Basicamente, a gente consegue criar um modelo dessa forma dentro do BigQuery usando o SQL. É uma forma mais fácil de se criar modelo. Né? Para fazer a predição desses valores também é bem tranquilo. Né? Tem um método para isso, ML Predict. Acho que vai estar aqui, ó. Create Model. Aqui eu crio o meu modelo, né? Aqui é um exemplo, né, de um modelo que eu crio também, tá? Coloco as opções aqui, alguns dos hiperparâmetros, e aí eu seleciono as colunas ali que eu quero utilizar para treinar esse modelo, né? E aí a minha tabela. E aí, esse aqui, por exemplo, é um modelo mais simples, né, de regressão linear, mas há vários outros também, inclusive, por exemplo, de criar um DNN, né, uma rede neural profunda, consigo criar também dentro do BQ. Claro que vão ter mais alguns hiperparâmetros aqui que eu tenho que me atentar, mas basicamente é a mesma lógica. Eu crio um modelo e seleciono o tipo de modelo que eu quero criar, né, um DNN de classificação ou de regressão, por exemplo. Claro que, né, vocês podem ver aqui, são dois, né, basicamente, classificação e regressão. Se eu precisar de algo customizado usando DNNs, realmente eu vou ter que ir para uma forma mais customizada utilizando o Workbench. Tá? Generative AI, né, só para a gente entrar na mesma página de como que eles funcionam. Né? Basicamente, a gente tem o nosso prompt, né, ele entra por uma camada, né, o nosso prompt, ele entra por uma camada de AI responsável e segura ali dentro da Google, né, ele vai buscar esses modelos de fundação, o modelo que a gente escolheu, né, que são pré-treinados ali pela própria Google, né, ele tem um grounding ali, ele faz a citação dos documentos, né, de alguns documentos ali, dependendo se você colocou, se ele tem alguns modelos de referência ali, ele vai fazer essa citação, e aí ele devolve para a gente essa resposta. Né? Então, inclusive, tem muitos filtros de segurança ali dentro da GCP hoje em dia para bloquear alguns tipos de conteúdo, né, de violência, por exemplo. A gente consegue setar isso tudo dentro da Vertex também. Modelos multimodais, né? Acho que eu não preciso falar muito, né? Basicamente a gente consegue reconhecer imagens, né? Fazer receitas, né? Detectar objetos, cenários em vídeos. Então, basicamente são modelos multimodais. A gente consegue fazer muita coisa dependendo do nosso caso de uso.
a gente tem hoje, é uma dúvida de muitos clientes, né? Qual que é a diferença da API do Google AI Gemini para o Vertex Gemini, né? Basicamente, né, o Google AI Gemini seria mais para prototipagem, né? Que é esse Google AI Gemini, né? Basicamente é vamos dizer, o estúdio onde você desenvolve, né, que é aberto para todo mundo, né, basicamente, o Google AI Studio. Ele é semelhante às outras plataformas ali de playground, né, de desenvolvimento de IA, onde basicamente a gente tem nosso prompt aqui, seleciona o modelo que a gente quer testar, e a gente a gente pega o nosso código para tentar implantar na nossa aplicação ou alguma outra solução que a gente tenha. E a diferença entre esse aqui e o Vertex, que é a plataforma dentro do GCP, né, seria mais essa, né? Então, no Vertex seria mais escalável, tem o controle de usuários, teria mais segurança, né? Então, teria suporte, inclusive. Então, assim, quando a gente pensa a nível empresarial, a gente vai utilizar o Vertex, né? E a gente utilizaria o Google AI Studio mais para prototipagem. Basicamente é essa. Bom, aqui a gente tem nosso modelo jardim de modelos, né, que a gente consegue ter vários modelos para diferentes casos de uso e a gente consegue puxar de forma muito fácil, né? Então, deixa eu já até abrir aqui para vocês. Esse aqui é o nosso jardim de modelos, né? Então, por aqui que a gente consegue selecionar vários dos modelos aqui, começar a implantar dentro da nossa estrutura. Tá, então, por exemplo, aqui a gente consegue o Gemini 2.5 Pro experimental, mas não só da Google também, né? Por exemplo, os modelos da Anthropic a gente consegue fazer, utilizar pela GCP também, tá? O Gemma, enfim, o Meta ali, o Llama, né? Llama 4, inclusive, que lançou recentemente, já está disponível. São vários outros, né? Mistral, inclusive, a Google fez essa parceria com o Hugging Face, então está muito mais integrado ali, a gente consegue fazer o deploy de alguns modelos de forma muito mais fácil, utilizando. Para quem não conhece, o Hugging Face é uma plataforma ali é a plataforma, vamos dizer, que hospeda vários dos modelos de IA, né? A plataforma principal ali, que as pessoas podem fazer esse deploy desses modelos e outras pessoas podem ir lá e consumir esses modelos também, tá? E aí eu queria trazer uma demonstração, né, só para vocês verem como que funcionaria isso dentro dessa prototipagem, essa experimentação dentro da GCP. Tá? Dentro da GCP, a gente aqui em Media Studio, a gente consegue, né, essa aqui é a parte de áudio, né, mas a gente tem a parte de criação de prompt também, que é a parte mais de texto, que vocês podem estar mais acostumados. Mas a parte de Media Studio, por exemplo, a gente consegue, inclusive, fazer a criação de imagens, né, de forma bem realista aqui. Eu vou até dar um exemplo aqui. Sei lá, me crie uma imagem de, de Tóquio hiperrealista. E aí ele só está reconhecendo inglês. Vou ter que alterar meu prompt aqui. Mas me cria uma imagem hiperrealista de Tóquio, né, por exemplo. A gente vem aqui, cria nossas imagens, então isso tudo de forma muito fácil. A gente pode embedar esse tipo de criação dentro de uma aplicação nossa, né, então a gente pode pensar em vários cenários que a gente possa fazer isso, inclusive, por exemplo, para a criação de conteúdo de marketing, né, para criativos, a gente consegue fazer coisa aqui dentro também de forma muito fácil, tá? E aí aqui a gente tem várias opções, né? Não vou entrar muito no detalhe, mas a gente pode criar imagens nos mais diversos formatos aqui, fazer o download dessas imagens, colocar uma marca d'água, né? Para que a gente consiga identificar se é um conteúdo gerado por IA ou não, tá? A gente tem vários conteúdos de modelo de linguagem, né? Não vou passar por todos eles, acho que vocês entenderam a ideia. Para cada caso, a gente utilizaria aquele destinado aos nossos objetivos. E a gente tem aqui, né, uma demo que eu gostaria de mostrar para vocês, seria do AI Applications, né? Um antigo App Builder, né? Basicamente, a gente consegue aqui, ó, criar aplicativos, né, que respondam baseado nos dados que a gente tem dentro de casa. Então, por exemplo, se a gente vier aqui em Create App, né, a gente tem várias opções aqui dentro. O Agent Space basicamente seria
o Notebook LM, não sei quem está mais acostumado, mas a gente consegue importar documentos da nossa organização e fazer perguntas, né, baseadas nesses documentos, mas a gente tem vários outros casos de uso também, né? E aí, de onde que a gente consegue puxar esses data stores, né? Então, por exemplo, de conteúdo de site, né? Imagino que eu quero indexar conteúdo do meu site, do BigQuery, do Cloud Storage, e eu consigo fazer isso, né? Embutir isso no meu app, no meu chatbot, que seja, de uma forma que eu consigo fazer essa pergunta ali, e ele vai me responder com base nos documentos que eu tenho. Então, facilita muito. Né? Imagino que a gente tem um documento no Google Drive, posso não estar localizando ele, ou às vezes demora mais tempo eu entrar no Drive, tentar localizar o documento, pegar um resumo dele. Né? Basicamente, eu posso vir aqui no AI Application, já conectar isso, e sempre que eu fizer uma pergunta baseada naquele assunto que eu quero, ele já vai fazer essa busca para mim e já vai me retornar com os insights e com a fonte do documento, inclusive. Né? Então, ele facilita muito, agiliza muito o tempo de desenvolvimento, de busca de informação que a gente tem na nossa organização. E não só isso, né? A gente tem diversas outras fontes aqui, Salesforce, inclusive, ServiceNow, Slack, Teams, enfim, tem algumas integrações aqui que basicamente ele vai e busca os dados, né, que a gente precisa e retorna para a gente. Só para vocês verem como que isso funcionaria, vou entrar num app aqui. Ó, essa aqui é uma tela de preview, mas eu posso fazer essa integração de forma diferente, né? Ele dá para a gente um link aqui para acessar esse chatbot. E aí a gente pode personalizar da nossa maneira também, né? Coloquei o logo da QI aqui, né? E aí aqui, basicamente, eu posso fazer vários tipos de perguntas, né? Então, por exemplo, esse aqui eu tinha feito hoje cedo, ontem, que eu perguntei quais as reuniões que eu tenho na segunda-feira, por exemplo. Eu consigo saber esse tipo de informação de forma fácil aqui, pedir para ele agendar, inclusive pedir para ele adicionar pessoas na minha agenda por aqui, né? Não somente a agenda, né? A agenda foi um exemplo que eu usei aqui como fontes, mas se a gente vier gerenciar fontes, a gente consegue fazer essa integração também com o Google Drive, né? Google Cloud Storage, né? Documentos que eu tenho no meu storage, esse aqui também é storage, do Google Sites, por exemplo, né? Eu consigo fazer essa busca também do Google Sites. Então, assim, basicamente ele facilita a nossa busca de documentos dentro da GCP como um todo. Descrição de vídeos, acho que eu já comentei, né? A gente consegue fazer essa detecção de objetos ou do que está acontecendo no cenário de vídeos, inclusive, né? Um modelo multimodal. MedLM, MedPalm, por exemplo, né? Eles foram substituídos, inclusive, pelo MedGemini. Basicamente, isso aqui seria mais para a área da saúde. Ele tem um desempenho muito superior ao modelo convencional, porque foi um modelo treinado com base em dados da saúde. Então, se a gente vier, tem até o site do MedPalm aqui, né? A gente consegue ver um benchmark que eles fizeram num Q&A, né, baseado em perguntas de dados médicos, né, então a gente vê que comparado com outros modelos destinados, né, com esse foco de saúde, a gente vê que o MedPalm tem uma assertividade muito maior, né. E o MedGemini superior ainda, né? O MedGemini seria a evolução desse MedPalm 2, tá? E por final, só para não extrapolar muito tempo, eu ia mostrar só a parte do BigQuery, né? Que a Google está implementando essa parte já também dentro do Data Warehouse para facilitar nossos insights, né, basicamente. Como que a gente consegue analisar nossos dados. Então, por exemplo, para quem não conhece o BigQuery, esse é o BigQuery, tá? Basicamente, ele é separado, né? Cada um desses aqui é um projeto, eu consigo colocar como favoritos aqui e fazer query, pesquisar dados de outros projetos também, mas basicamente ele é dividido em datasets e tabelas. Né? Então, por exemplo, imagina que isso aqui é um dataset, dentro que eu tenho algumas tabelas, né? E eu posso simplesmente vir aqui, clicar na minha tabela, consigo ver a estrutura como ele é feito, né, o nome das tabelas, os detalhes que eu tenho dessa tabela, um preview dos dados que eu tenho, e a parte de A que eu queria mostrar, né, essa parte de insights. Basicamente, o que ele faz? O que a Google faz? Ele pega os metadados que são referentes a essa tabela específica, né, o nome das colunas, o tipo de dado que está ali dentro, e ele traz para a gente algumas perguntas que a gente consegue responder utilizando inteligência artificial, utilizando o SQL. Né? Então, ele traz algumas perguntas, né? Qual que é a relação, por exemplo, de educação, nível de educação e renda, por exemplo.
Isso com base nessa tabela aqui, né, que eu dei para ele. E aí ele já montou o SQL aqui para mim, para eu simplesmente copy to query, ele traz a query para mim, eu já consigo executar e eu já consigo a resposta dessa pergunta que pode ser interessante, né, a ser respondida. Então, assim, ele agiliza muito, né, inclusive essa parte de conseguir insights dos meus dados, porque ele já faz essa leitura dos metadados e já traz possíveis perguntas ali que eu gostaria de obter a resposta, né? E assim, ele cria vários, né? Esse só foi um exemplo, mas ele cria vários ali com base em todos os metadados que eu tenho da minha tabela. Outra coisa interessante seria os canvas, né? Para cada uma das tabelas que eu tenho, eu consigo criar um Canva. O que é o Canva? Basicamente, fazer query em linguagem natural dessas tabelas. Então, por exemplo, se eu clicar numa tabela X, né, e abrir com Canvas, ele vai abrir essa tela. E aí aqui eu posso fazer uma pergunta em linguagem natural, né? Aqui eu pedi para ele extrair alguns insights das colunas Tips, Company e Fair, né? E aí ele fez a query para mim, né? Eu coloco o generate, ele cria toda a query para mim, eu rodo ela, já me traz os resultados, isso sem escrever uma linha de código. E aí eu posso criar vários gráficos, inclusive, com base nesses dados que eu tenho, né? Então, em linguagem natural também, eu consigo criar esses gráficos, né? O gráfico de dispersão, de pizza, enfim, consigo pedir para ele criar vários tipos de gráficos diferentes, né? Isso, novamente, sem escrever uma linha de código. Então, assim, agiliza muito o nosso processo de tomada de decisão. Inclusive, há essa opção nova também, que é a opção de insights dentro desses dados que eu fiz query. Né, eu posso simplesmente perguntar para ele, me dê insights. E aí ele vai pensar em todos os dados que ele conseguiu agregar ali e ele vai trazer para a gente esses insights. Esse foi o relatório do BigQuery, né, que eu gostaria de mostrar. Foi essa demo que a gente apresentou. E aí, só para fechar, né, basicamente, tá, antes da gente querer pensar em fazer um projeto de IA, sempre é interessante a gente querer centralizar esses dados antes, né, fazer a fundação. Tanto é que na linguagem de IA, né, na comunidade de IA, vamos dizer, a gente tem um ditado, né, garbage in, garbage out. O que quer dizer isso? Se a gente tem dados não bons, né? Lixo entrando, vai sair lixo também. Então a gente não pode esperar que a gente crie um modelo bom, assertivo, se a gente não tiver dado para isso. Tanto em quantidade quanto em qualidade também. Então, qual que seria a boa prática? Né? A gente, diante de todos esses silos de dados que a gente tem, a gente centralizar num data warehouse, que é um modelo feito para analytics, tá? E daqui a gente tira esses dados, né, e consegue tirar insights ali utilizando o IA, né, utilizando a plataforma do Vertex, e aí a gente devolve para o BigQuery esses dados, né, esses insights ali, para ficar muito mais escalável e a gente conseguir consumir esses dados em qualquer plataforma de visualização. Aqui na Google a gente tem o Looker, né, o Looker dividido em 3 plataformas ali, né, tem a versão gratuita que vocês podem utilizar. Inclusive, uma das poucas ferramentas gratuitas ali que vocês podem começar a utilizar é o Looker Studio, tá? Mas a gente tem outras versões ali também. Não vou entrar muito no assunto hoje, mas basicamente era isso. Eu vou abrir para perguntas e respostas agora. Não sei se... Eu estou até olhando no chat aqui, teve só uma contribuição ali do Wellington, né? Quem tem Google One e armazena as fotos todas no Google Fotos, isso é uma mão na roda, acho que é da questão de classificação que você falou lá atrás. Mas, por enquanto, nenhuma dúvida, pessoal. Se alguém quiser comentar alguma coisa, contribuir, fiquem à vontade, tá? Caso contrário, Renato, eu vou puxar aqui uma contribuição de uma dúvida. O pessoal deve estar pensando, legal, tudo isso é muito bonito, mas por onde você recomenda, né, começar? Então, acho que seria legal, fica a minha contribuição como minha pergunta aí. Bom, vamos lá. Michele. Bom, basicamente, pelas APIs já prontas da Google, tá? Acho que é muito legal começar por ali, né? Reconhecimento de imagens, você não precisa fazer modelo nenhum, né? Imagina que eu tenho uma aplicação minha que eu quero reconhecer imagens, por exemplo. Ou eu quero fazer a transcrição texto para voz ou voz para texto. Eu não preciso fazer modelo para isso, a Google tem já isso pronto para a gente, né? A gente só precisa incluir isso ali no nosso processo do nosso aplicativo.
Ah, mas eu sou da área da negócio, como que eu já consigo utilizar isso no meu dia a dia, né? Para conseguir insight de negócio. Essa parte do BQ, né, do Canvas, eu acho que seria um ponto de entrada muito legal também, né? Que a gente, como vocês viram, a gente não precisa ter conhecimento técnico para conseguir tirar insights desses dados, né? A gente simplesmente vai na tabela, né, faz uma pergunta mesmo em linguagem natural e ele traz para a gente o resultado ali. Tá? Então, assim, são pontos ótimos iniciais para a gente começar a utilizar inteligência artificial. Dentro aqui do Vertex AI, né, tem essa parte de geração de imagens aqui, mas a gente pode criar prompts aqui, né, utilizar como se fosse um playground mesmo, e fazendo perguntas e respostas ali, alterando o modelo. Aqui ele já traz para a gente também muito insight interessante, tá? E aí, qual que é o diferencial daqui, né? A gente faz os nossos prompts aqui, e aí, poxa, uma vez que a gente fica satisfeito com a qualidade desses prompts, a gente pode começar a construir como código. A gente pode implementar isso na nossa aplicação, do que a gente tem dentro de casa. Né? Então, uma vez que a gente experimenta tudo, faz aquele tuning dos hiperparâmetros, uma vez que a gente clica ali em pegar código, ele já vai colocar tudo aqui dentro do código, com todos os hiperparâmetros que a gente setou. Então, isso facilita muito, principalmente na hora de desenvolvimento. Excelente, legal. Obrigado pela contribuição, pela resposta. Mais alguém, pessoal? Uma dúvida? Então, vamos em frente. Uhum. Você pode ir passando aí, Renatão, por favor? Ok. Bom, pessoal, a gente vai aproveitar, né, essa oportunidade e deixar aí para vocês, né, para todos que participaram, uma oferta que a Key está disponibilizando. É uma oferta exclusiva, né, para os participantes, que é a nossa degustação do menu de service que eu apresentei lá na frente, né. Então, o que que é legal, né? A Key acredita muito que realmente a gente entra para agregar valor nos nossos clientes. Então, visto isso, né, a gente gosta até de dar essa degustação exatamente para vocês conhecerem o nosso modelo de trabalho, né, criar esse processo sinérgico, já conhecer a nossa equipe técnica também, já trabalha aqui em sinergia conosco. E então, né, fica esse convite, tá? Como funciona esse processo? Basicamente, a gente, né, define um entregável, onde a gente, né, vai fazer o kickoff para entender, né, esse contexto. Então, a gente vai apresentar os times, aqui o meu time, junto com o time de arquitetura, entender esse momento, desafio, dores, né, mapeadas. A gente elenca, né, qual que será o foco, faz todo um processo, né, de desenho de solução para aquele contexto, todo o planejamento de escopo, né, então já tangibiliza uma solução em, né, escopo a ser implementado, cronograma para esse processo, né, interdependências, comunicações, a gente apresenta de como é o nosso trabalho em termos de execução, faz, né, realmente, né, a execução daquela demanda e a gente valida para vocês, tá? Valida em conjunto. Então, de novo, é uma oportunidade única e fica o convite para que vocês possam conhecer mais do que é a nossa estrutura de Cloud Managed Services, tá? Pode passar. Não menos importante, né? A gente está chegando ao final da nossa trilha aí de desvendando o Google Cloud. Então, convido vocês, né, no dia 16, a princípio, acho que é quarta-feira da semana que vem, a participar da nossa última trilha, né? Que é a parte de continuidade de negócio. Então, também foi um pouquinho do que eu expliquei lá na frente, a gente vai mostrar isso na prática, tá? E também no paralelo, ainda tá, né, já temos a trilha também, que também está na quinta temporada, do Google Workspace na prática. Então, convido vocês, né, a gente está tendo vários assuntos interessantes, não vou dar spoiler, tem aqui o QR Code para caso vocês tenham interesse em explorar um pouquinho mais, tá bom? E por último, acho que é isso, pessoal. Então, obrigado mais uma vez pela participação de todos, excelente quarta-feira, grande abraço. Obrigado pela atenção, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigada, pessoal. Boa semana. Oi, Gabriel. Diga aí. Acho que clicou sem querer. Foi sem querer. Valeu, Beleza, pessoal. Um pessoal. abraço. Valeu. Tchau, tchau.